O envelhecimento ele envolve vários aspectos, né? Então, são condições sociais, políticas, econômicas, culturais. E a gente sabe que a região sul e sudeste, ela tem esses aspectos bem melhores se a gente for comparar, por exemplo, no próprio país em relação à região norte e nordeste. Pelo próprio estilo de vida, pelas condições, pelo próprio clima também, né? Questões étnicas, questões hereditárias, né? A gente tem muitas famílias que são descendentes de imigrantes, então todas essas questões elas são importantes. A expectativa de vida ela não é igual para todo o país. O número, né, a média de vida entre homens e mulheres, por exemplo, no sul do país, ela é maior do que no norte e nordeste, com menor condições de trabalho, com menor acesso, por exemplo, à educação, a questões culturais, né? Há um quantitativo maior de trabalho agrário, por exemplo, né? Então essas condições de vida, essas experiências sociais, culturais que as pessoas têm no decorrer da sua vida vão se refletir lá na frente no seu envelhecimento. E a gente tem isso muito presente, então, nas regiões norte e nordeste, até porque também a gente tem indicadores de pobreza e vulnerabilidade social muito maior nessas regiões. As próprias questões também de alimentação, né, de vida saudável, elas são maiores, os indicativos são maiores aqui no Rio Grande do Sul. Em 2003, nós tínhamos em torno de 17 milhões de pessoas idosas no país. Em 2006, nós tínhamos 19 milhões. Em 2010, 21 milhões. Em 2018, nós já tínhamos em torno de 29 milhões de pessoas idosas. Então, a expectativa de vida e o aumento das pessoas idosas, ela continua. Embora a gente tenha a pandemia, né, a gente ainda não tem dados específicos em relação ao que modificou em relação a esses números, mas em relação à expectativa de vida e o envelhecimento, isso permanece, isso não modifica. O que nos preocupa são as condições em que esses idosos vão estar pós-pandemia, né? Porque o que a gente orienta, né, para um envelhecimento bem-sucedido, para um envelhecimento saudável? É a atividade física, é o contato com outras pessoas. E em função da pandemia e do isolamento social, isso não está acontecendo. Então essa é a grande preocupação. A gente vai ter muita pesquisa para ser feita pós-pandemia em relação a essas condições, né? Porque envelhecer é algo natural que todos nós que tivermos essa felicidade de vivermos por longo tempo, vamos passar, né? Isso é natural, é um envelhecimento usual que a gente chama, envelhecimento fisiológico, biológico, que é a involução do sistema. Todavia, esse envelhecimento ele pode ser melhorado em função das experiências de atividade física que as pessoas fazem, que as pessoas têm. Em função da pandemia, isso não está acontecendo. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem pós-pandemia. É essas condições desse envelhecimento. Quando a gente pergunta assim, o que é o envelhecimento? O que vem a ser envelhecimento? O envelhecimento, ele faz parte do ciclo da vida. Nascemos, temos o período da infância, da juventude, né? E aí atingimos um platô, né, lá por volta dos 25, 35 anos, que é o de maior desenvolvimento. A partir desse platô, nosso organismo começa uma involução, né? Então é um processo normal, né, do organismo. Todavia, esse processo ele pode acontecer de uma forma muito menos intensa, digamos assim, esse processo de involução, se o corpo se manter ativo. Então, quando eu tenho essa capacidade funcional, eu sou um idoso autônomo, eu sou um idoso independente, né? Quando eu não tenho, é porque eu tenho associado a isso patologias, especialmente, né? Porque houve esse processo de involução e por eu não ter essa capacidade funcional, o meu organismo então associou ainda algumas patologias por esse fato. E aí esse processo se torna patológico, então eu tenho um envelhecimento patológico. A capacidade funcional é a nossa condição de nos mantermos ativos, de nos mantermos com equilíbrio, com postura, com condição de mobilidade. E isso quem nos possibilita é o exercício físico. Digamos que uma dos conceitos mais importantes no processo de envelhecimento seria a sua condição funcional, né? É isso que vai caracterizar eu ter um envelhecimento saudável ou eu ter um envelhecimento patológico.